Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você gosta do assunto materno-infantil e principalmente sobre introdução alimentar, já se inscreve porque teremos vídeo toda semana. E o assunto de hoje que nós vamos falar é a respeito de quais utensílios eu preciso para a introdução alimentar. Preciso comprar um cadeirão, preciso comprar um prato com ventosa, um prato com divisória, preciso comprar colherzinha, qual colherzinha comprar? Vamos falar sobre isso hoje, tá? Então, a introdução alimentar começa aos 6 meses, mais sinais de prontidão, e você já pode começar a se organizar ali por volta de 5 meses, 1 mês e meio. E aí eu digo começar a se organizar por quê? Porque lá pelos 5 meses você já pode começar a preparar a comidinha do seu bebê e a congelar no congelador, aquele separado, tá? E aí deixa lá congelado por 1 mês, anota a datinha, pode deixar congelado por 30 dias, não tem problema nenhum. E aí, o primeiro utensílio é esse. Ele é muito chave na introdução alimentar. O primeiro utensílio é você comprar uma forminha de gelo com tampa. Porque o bebê nesse início ele come muito pouquinho, então você congela as porçõezinhas do bebê na forminha com tampa. Quando você for descongelar, você só tira a forminha ali da forminha, aquele cubinho de gelo que você for utilizar e pode esquentar. Tanto numa frigideira ou até mesmo no micro-ondas ali rapidinho, 30 segundos, não tem problema nenhum utilizar. O segundo utensílio que é bastante interessante a gente ter é um cadeirão. Não precisa ser um cadeirão super caro, tá? Pode ser um cadeirão básico, existem cadeirões inclusive que são portáteis, e aí se você é uma família que viaja bastante para casa dos pais, para casa da sogra, é uma coisa que é interessante vocês terem, tá? É interessante vocês pensarem que caldeirões acolchoados, eles são difíceis de limpar, então pode não ser muito interessante. E é bem legal que você, ao comprar, veja o tamanho para você ver a diferença entre o peitoral do bebê e a bandeja, se tem um espaçamento muito grande. Por quê? Porque se estiver muito distante e você for fazer o método BLW, o bebê não vai conseguir alcançar com as mãozinhas dele naquele bandejão o alimento. Então não é interessante um cadeirão muito grande nesse início, porque o bebê é mais menorzinho, tá bom? Então, que o caldeirão não, gente, cadeirão, que o cadeirão seja com um tamanho para o seu bebê nesse início, e que esse cadeirão não tenha uma diferença muito grande aí, uma distância muito grande da bandeja para o peitoral do bebê, para o bebê poder pegar. Quando o bebê começar a crescer, é interessante que esse cadeirão ele tenha apoio aos pés, tá? Para que aqueles pés que os pezinhos do bebê não fiquem muito soltos ali. Mas acredito que a média dos bebês aí, lá por 1 ano, é que eles conseguem alcançar essa peseira, tá bom? Então esses são alguns pontos para vocês pensarem em relação aos cadeirões. Em relação aos pratinhos, a gente pode comprar os pratinhos que sejam plástico, livres de BPA e que tenham divisórias, para a gente poder apresentar cada grupo alimentar ali e já incentivar o uso de talher para os bebês. É claro que nesse início eles não vão utilizar, mas você deixa ele do lado. Esses com divisórias que são fundos, o bebê consegue arrastar com o tempo, né, até a bordinha a comida e carregar a comida ali. Isso vocês já vão deixando eles praticarem isso com o tempo, tá bom? Pode ser um pratinho com ventosa, pode ser um pratinho sem ventosa. Sendo sincera, até hoje não achei uma ventosa que a minha filha não conseguisse tirar do cadeirão. Então, eu utilizo lá em casa o sem ventosa e até indico o sem ventosa porque costuma ser bem mais barato. Se você não gosta de utilizar plástico e for utilizar bambu, lembre-se que o bambu não pode ir no micro-ondas, senão vai estragar. Em relação aos talheres, no início a gente pode utilizar a colherzinha de chá mesmo, não tem necessidade de ser uma colherzinha especial. Você pode ir tentando outros tipos de colherzinhas, até aquela que é mais dobrável assim, para ver se você e sua família se adaptam melhor. Elas não têm um preço muito elevado, então dá pra gente ir testando, mas a colherzinha de chás em restaurantes, em outras casas que não a sua, super funciona. Quando o bebê já tiver ali 1 aninho, é legal a gente ter talheres que tenham o cabo um pouquinho mais grosso para os bebês conseguirem fincar, pegar, tá bom? Aí a gente utiliza a colherzinha um pouquinho mais funda, com cabo grosso, e o garfinho que seja de alumínio mesmo, os tezinhos do garfinho, para que ele consiga começar a fincar os alimentos. Lá por 1 aninho ele já consegue fincar os alimentos, combinado?
Além disso, temos os copinhos e garrafinhas, né? Eu prefiro que não seja utilizada a mamadeira, por risco de contaminação na hora de limpar e por risco da gente perder a autorregulação do bebê na mamadeira, né? Então, até mesmo leite materno, se você for ofertar, oferte nesses copinhos que eu vou falar agora. Pode ser um copinho de cachaça que antes de ser mãe a gente utilizava para beber. Agora a gente utiliza para ofertar água para o bebê, que já pode ser água desde o primeiro dia de introdução alimentar, aos 6 meses, mais sinais de prontidão. Então aquele copinho pequenininho de cachaça, tá? Transparente para você ver, e a dica é você dar o copo cheio, tá? Porque fica mais fácil, a gente não precisa virar muito. Pode ser um copinho também de plástico livre de PPA, se você tiver, né? Vende em alguns kits aí. E são mais grossinhos para o bebê, enfim, se você estiver mais segura. E conforme o bebê for crescendo, a gente pode ofertar também aquele copinho de transição. Vou deixar a imagem do copinho de transição para vocês, tá? Que o bebê aperta com a boquinha e sai a água aos pouquinhos. E quando ele já estiver mais velhinho, lá para 9 meses, você pode utilizar uma garrafinha também com canudinho para que o bebê aperte e saia a água. Quando você sai na rua, é super útil utilizar aquilo. Aqueles copinhos de bico duro eu não gosto de utilizar também porque a dificuldade de limpar, risco de contaminação, então eu prefiro esses que eu falei. E em relação a babadores, tá? Existe uma imensidão de babadores aí. Tem um babador cata-migalhas, que ele vem com uma aba assim para vocês utilizarem e pegarem, e o bebê, né, joga, às vezes cai na hora de comer. Só que esse cata-migalhas, muitos bebês se distraem, então fica atento se seu bebê não vai se distrair nesse cata-migalhas, tá? Existem babadores de panos, que são ótimos e a gente pode utilizar assim e vai trocando, e aí, ó, mente livre, ele vai manchar assim, tá? E existem roupinhas de babadores. Se você reside em algum lugar que é frio, essa roupinha de babador de plástico, ela funciona porque seu bebê vai estar com frio, a gente não vai tirar a roupa desse bebê, e aí você só tira e passa um paninho antes de tirar e depois tira. Agora, se você reside em lugar de calor, o melhor é beber de fraldinha, e aí depois você lava a mãozinha e o peitoral dele com água mesmo, porque enfim, o bebê se suja, né? A sujeira existirá, tá? Bebês se sujam comendo, e aí você lava ele mesmo, e não faz sentido a gente colocar mais um utensílio ali de calor para ele, tá bom? Falamos sobre copos, falamos sobre talheres, falamos sobre babadores, falamos sobre pratinhos, falamos sobre cadeirões. Acho que são esses todos o nosso enxoval, né? Existem outros utensílios, como por exemplo o tapete BLW, que você reúne a comida e depois joga, mas nada que, ó, uma boa caixa de papelão ali embaixo do seu cadeirão, depois você reúne tudo e joga no lixo, também não funciona. Então, o que é primordial aqui? A gente saber que a gente não precisa ir para o mais caro. O mais caro não significa o melhor. Led, estou sem dinheiro, preciso comprar? Eu vou dizer para você que não. Um bom pratinho de sobremesa de plástico, uma colherzinha de chá e um copinho de cachaça funciona. Já tem um valorzinho mais para investir. Aí vamos para um pratinho com divisórias e vamos para um copinho com aquele copinho de transição. O bebê ficou mais velhinho, vai para a garrafinha para levar para a rua. Entendeu? Então, aos poucos você vai trabalhando. Acho que eu não comentei também, existem ainda colherzinhas de transição, né? Que é aquela colherzinha furada. Se você quiser também experimentar bem no iniciozinho, pode funcionar também. Elas, inclusive, ajudam a aliviar um pouquinho a gengiva do bebê, tá bom? Você acha isso com muita facilidade na internet. E você acha também em lojas físicas de bebê. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, curte e comenta o que você gostaria de ver aqui no canal. E me segue nas outras redes sociais. Grande beijo!